Olá pessoal, paz do Senhor. Eu sei, tô muito sumida de tudo, mas hoje eu quero deixar uma palavra que Deus tem ministrado muito ao meu coração e quero compartilhar com vocês. Vou fazer de tudo pra ser algo bem rápido e objetivo. Todo mundo sabe que quando eu pego alguma coisa eu vou com tudo, mas juro que não vai demorar. Livro segundo escreveu Lucas aos Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 20, a partir do verso 7, que diz assim: No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Verso 8. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Verso 9. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado por um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Verso 11. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. O que nós podemos aprender de forma rápida e prática com essa palavra? Atos dos Apóstolos, como nós entendemos bem, é aquele livro de grande história, é um livro que não termina, é um livro que continua, é um livro de uma ascensão e descida do Espírito Santo sobre aqueles que estavam em Jerusalém, aguardando até que do alto fossem revestidos de poder. Sabemos também que este é o livro do primeiro mártir, o livro em que Estevão é apedrejado por pregar, por lançar a palavra de Deus às vidas perdidas que não entendiam. Sabemos também que este é o livro em que Jesus tem um encontro com Saulo, antes perseguidor de cristãos e de judeus, mas em outrora foi revestido e transformado em Paulo, para unificação e glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus tem esse encontro com Paulo, Paulo se vê imerso em um confronto. Ele antes era perseguidor, mas agora se torna o perseguido. Ele se torna aquela pessoa que precisa constantemente, incessantemente fazer aquilo que Jesus tinha mandado fazer. Então, independente do que digam, do que façam, Paulo passou por este processo, Paulo entendeu o seu chamado e Paulo seguiu. Paulo seguiu por viagens, Paulo seguiu por admoestações, Paulo foi apedrejado, sofreu naufrágios, mas Paulo não desistia e nunca desistiu de pregar aquilo que outrora fora pregado para ele. Ele teve um encontro com o próprio Jesus, mesmo que que dissesse que ele era indigno de ser chamado como um dos apóstolos, porque não caminhou com Jesus enquanto ele ainda estava em terra, em vida, durante seu ministério, mas ele é um dos apóstolos que mais trabalhou, um dos apóstolos que teve mais relevância dentro do reino de Deus. Saindo um pouco da atmosfera de Paulo e do seu encontro com Cristo, a gente pode voltar e entender que neste capítulo 20, Paulo ele viaja alguns dias até a cidade de Troade. Dentro dessa cidade ele iria permanecer por algumas noites para depois partir rumo a outras viagens missionárias. Contudo, dentro desta cidade, Paulo entra e diz que iria se reunir com os irmãos para que juntos pudessem partir o pão. O que é o partir o pão? O partir o pão, como nós muito conhecemos, é a ceia do Senhor. Então, Paulo tinha um objetivo. Qual era o objetivo dele? Entrar dentro desta cidade de Troade e cear junto com os irmãos, porque no dia seguinte ele iria partir. O versículo 7 vai dizer que foi no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana nós conhecemos como um domingo, um dia de primícias, um dia de entrega. E Paulo esperou até a noite para que o sermão, para que a exortação continuasse até o raiar da alva, até o romper da alva. Isso até próximo da meia-noite. Porém, neste lugar em que eles estavam, a Bíblia é clara em dizer que era um lugar bem iluminado, era um lugar cheio de luzes, porque eles estavam ali dentro e aquelas lamparinas o auxiliavam para poder ver um ao outro enquanto Paulo exortava. Lembrando que a ceia, o partir do pão, só seria feito quando Paulo terminasse a sua exortação. Porém,
Dentro desse trajeto, no meio desse trajeto, nós encontramos um jovem. O que nós encontramos? Um jovem. Este jovem estava sentado em uma janela no terceiro andar de um edifício. Muita gente pode se perguntar o porquê esse jovem estava sentado nessa janela em um terceiro andar. A Bíblia não diz e nós também não sabemos, mas podemos conjecturar que ele estivesse ali por curiosidade de ouvir aquela palavra. No Antigo Testamento, no Antigo e no Novo Testamento, as pessoas tinham um tipo de culto diferente. Enquanto no Antigo era seguido de todo um ritual de sacrifício, onde somente o sumo sacerdote poderia realizar isso, mas no Novo, quando Jesus já em ascensão, quando Jesus já fez aquilo que ele desceu e veio para fazer, foi-se estabelecido a ceia. Porém, essa ceia era para aqueles que tinham reconhecido o Senhor, para aqueles que sabiam e entendiam a real relevância e objetivo de Jesus na vida de cada um. Consequentemente, precisavam ter parte no batismo de Cristo, o batismo das águas, aquele batismo de João, para que pudessem ser revestidos pelo batismo do Espírito Santo. Então, Paulo está advertindo, imagino que para pessoas que estivessem dentro dessa categoria. Porém, Eutico, em sua curiosidade de saber o que acontecia, sentou-se nesta janela do terceiro andar e ficou a ouvir, a prestar atenção no que Paulo dizia. Porém, como o versículo 7 vai dizer que Paulo continuou até a meia-noite, para aquele garoto, para aquele jovem, este sermão foi extenso e o sono tomou conta dele. Aleluias. Quando o sono tomou conta desse jovem, ele acabou perdendo para a intenção de ouvir a palavra e se deixou levar e caiu no sono. Quando esse jovem cai no sono, ele automaticamente cai do terceiro andar e é levantado morto. Nessa parte, nós podemos fazer um adendo cheio da presença de Deus. Nas nossas vidas, nos dias de hoje, nós estamos em um cenário que às vezes não conseguimos exibir, não conseguimos mostrar às pessoas a fé que nós carregamos. Nós não conseguimos mostrar e dizer aos outros que nós estamos em uma igreja. Só conseguimos fazer isso através do nosso caráter e através da nossa persistência em orar, em pedir, em jejuar e glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Porém, quando nós estamos em uma situação de observar o que acontece, nós acabamos não nos envolvendo naquilo. Então não entendemos a real necessidade, aleluias, do que o sermão que Paulo estava dizendo fazia na vida das pessoas. Aquele jovem, ele só estava ouvindo de longe o que Paulo dizia, mas talvez o seu coração não estivesse imerso dentro daquelas palavras. Quando nós, jovens, estamos em uma situação de tristezas, de angústias, podemos estar em qualquer instante dentro da casa do Senhor, mas esta palavra nunca vai entrar em nossos corações, porque no nosso coração, aleluias, não existe nada que o Senhor tenha interesse em habitar. Precisamos fazer uma limpeza interna, precisamos mudar os nossos conceitos para que nós possamos entender o que é pregado pelo apóstolo. Porque Paulo, ele prega, ele continua pregando, ele continua fazendo, mas se nós não estivermos com os nossos ouvidos abertos e atentos, com os nossos corações limpos e voltados para o Senhor, nós simplesmente iremos adormecer no meio do sermão e cairmos do terceiro andar. Isso não acontece só porque Eutico é um jovem. Não acontece só porque Eutico está ali sentado naquela janela, mas isso acontece quando nós entramos na atmosfera de sermos dispersos para com Deus. Entramos num comodismo, entramos numa preguiça, entramos em um ambiente que é muito mais cômodo fazermos as coisas do mundo do que fazermos todas as coisas que provém do reino dos céus. Então que nós possamos olhar e entender que, independente do lugar que nós estivermos, podemos estar dentro de uma igreja onde nós sabemos que a luz está acesa, onde sabemos que existe claridade para podermos ver e entender, mas se os nossos corações não estiver dentro da luz que é Jesus, de nada adianta. Aqui na passagem vai dizer que o cenáculo estava iluminado. Se ele estava iluminado, isso tem uma perspectiva
perspectiva da presença divina, do Espírito Santo que já tinha descido sobre eles. Estava iluminado porque o que havia de acontecer ali, aleluias, o que havia de acontecer ali era a representação do objetivo de Jesus. Era a representação de Jesus fazendo aquilo que ele mandou ser feito, para que eles continuassem com a ceia do Senhor, para que eles continuassem com o partir do pão, porque é somente com o partir do pão que as pessoas realmente entendem e fazem parte de Jesus. É um contrato em que nós temos entre nós e Cristo. Quando fazemos parte do pão, somos parte dele também. Lá em Gênesis vai dizer, feitos à imagem e à semelhança de Jesus. Mas e o que você tem feito? Você tem estado sentado em uma janela, dormindo, só ouvindo o que é dito ao redor do mundo? Um mundo pandêmico, um mundo de tristezas, um mundo de guerra, um mundo de ódio? Ou você tem parado e entrado dentro da atmosfera espiritual para ouvir o que o apóstolo diz na sua palavra, falando sobre os milagres daquele que curou, daquele que salvou, daquele que renovou, e não só daquele que fez, mas daquele que faz eternamente, aleluias. Aquele que está aqui hoje, que está aqui em qualquer instante para contemplar a lágrima que cai nos seus olhos quando você não consegue orar, quando você não consegue lançar-se de inteiro para ele. Ei, lembre-se que Jesus sempre vai estar com você, mesmo você estando ou não ciente das maravilhas que ele faz, mas é imprescindível, aleluias, é imprescindível que você pare, aleluias, que você pare, que você olhe para dentro do seu coração e se pergunte, o que eu, Aristolabai, o que eu, Mistime que viando a sair, o que eu tenho cultivado dentro do meu coração, o que eu tenho plantado aqui, o que eu tenho regado. Será que eu tenho regado um ambiente sadio e próspero para o meu Jesus, que é simples, puro, verdadeiro, belo, possa habitar e fazer morada? E que se em um momento estivermos à beira da janela sendo adormecidos pelo espírito do cansaço e da preguiça, ele possa estender as tuas mãos e nos resgatar do abismo. Aleluias! Mas não parando somente aí, a gente consegue observar que Paulo, quando olha aquele jovem, ele fala, não se desesperais, a vida ainda está nele. Aleluias! O Senhor conhece o real motivo, o Senhor conhece o seu objetivo, Ele sabe do teu coração. Aquele jovem talvez estivesse com anseio de aprender, mas que por adversidades, por lutas, por guerras, ele não aguentou o peso, ele não aguentou a dimensão espiritual, a guerra que veio sobre ele e caiu, mas o Senhor é bondoso para usar os teus para serem feitos de acordo com a tua vontade. Então Paulo olha aquele jovem e fala assim, não se desesperem porque a vida ainda está nele, não se desesperem porque o Espírito, Jesus ainda está nele, aleluias. O Jesus não abandonou, o Jesus não saiu, o Jesus não foi embora, pelo contrário, Jesus está ao seu lado, te olhando, te contemplando e esperando que você tenha uma atitude específica. Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Senhor, se não tiver a quem enviar, envia-me a mim. Faça como Isaías 6, que quando viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, quando o Senhor pergunta a ele, a quem enviarei? Ele fala, Senhor, envia-me a mim. Quando Jeremias diz, Senhor, mas eu não sei falar porque eu ainda sou uma criança, ele está entregando-se para Deus, dizendo, olha, o Senhor tem um propósito, mas eu não sei falar. Mas o Senhor o ensina, o lança, o transforma, o lapida, pega como um vaso ainda emoldado e começa a trabalhar dentro dele para que ele seja feito à imagem e semelhança de Jesus. Aleluias! E a gente consegue parar e entender que é necessário, às vezes, passarmos por um tempo de adormecimento. É necessário passarmos por uma situação de desespero, mas esta situação não pode te paralisar e te tirar da presença. Ela precisa te fortalecer e te lembrar qual é o caminho, quem é a verdade e onde está a vida. Ela precisa te lembrar que o Senhor te tirou do lamaçal do pecado e te colocou sobre um jugo
infinito, um fardo que parece pesado, mas que o Senhor ajuda a carregar. O fardo da palavra, o jugo, ele te colocou sobre tudo isso, mas ele não te deixou sozinho. Porque ele fala: vinde após mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu, o Senhor, vos aliviarei. Então, o que nós estamos pensando agora? Pensando que a guerra está difícil, que a pandemia está sem controle, que está tudo acontecendo, mas o Senhor diz: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Eutico, neste anseio de ir até o Senhor, escolheu a forma errada e acabou prejudicando-se a si mesmo, caindo do terceiro andar. Mas Paulo, quando chegou em Troade, tinha um objetivo. E qual era o objetivo de Paulo em Troade? Era participar da ceia do Senhor. Então, quando ele vê aquela situação de um jovem caído, ali, morto, ele volta e continua com a ceia. Ele diz: não se desesperem, a vida ainda está nele. Ele volta e faz parte do corpo e do sangue de Cristo. Ele faz a participação da ceia do Senhor, do partir do pão. Ele se fortalece em conexão com Cristo. Não que outrora ele não estivesse fortalecido, mas agora ele tem a certeza de que ele precisa estar com Jesus para que aquele garoto possa ser testemunha viva das maravilhas que Jesus fez e do agir de Jesus na vida de Paulo. Então Paulo faz parte do corpo de Cristo e depois vai de encontro ao menino que volta com vida. Então, uma das maiores lições que nós temos através desta palavra: não é errado você procurar Jesus mesmo estando cansado. Este é o momento certo porque ele vai te aliviar. E se você estiver no lugar onde está cheio, iluminado pela presença, porque o Senhor é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é. Se você estiver neste lugar, por menor que seja, por mais simples que seja, o Senhor sempre vai contemplar o desejo do teu coração e não deixará que o inimigo sobrevenha forças contra você. Pode ser sim que o Senhor trabalhe em você de formas difíceis, porque se não é pelo amor, é pela dor, mas ele sabe o momento certo de agir e de se provar necessário na vida daquele que a ele procura e daquele que nele crê. Crê no presente, não aquele que nele creu, ou naquele que nele crerá, mas aquele que nele crê. Incessantemente, a todo instante, a todo momento, a cada vírgula de tempo, nós estamos firmados e crendo em Jesus. Então, Paulo sabe da importância que, para que nós possamos ter uma vida íntegra, reta, cheia do Espírito Santo, precisamos estar em real conexão com Ele. Tenhamos que ter a conexão e a compaixão de Jesus em nossos corações, que possamos fazer parte do pão, que possamos fazer parte do sangue, que possamos fazer parte do corpo, que sejamos como um corpo de Cristo, hoje todos separados, mas em espírito todos juntos em um só propósito de adorar e engrandecer o reino, o poder e a glória daquele que vive hoje, amanhã e para sempre. Então que possamos ser aquela pessoa que procura Jesus, mesmo na sua pouca força e pouca fé, mas que procuremos a Jesus, para que quando perguntares qual é a palavra, quem deu crédito à tua pregação, que nós possamos entender e saber que nós realmente damos créditos à pregação de Jesus e que sabemos que em cada vírgula, em cada momento, em cada instante, o Senhor dos Exércitos se faz presente. Ele se faz presente porque Ele é digno de honra, de glória e de poder. E que tudo está dentro da tua majestade, tudo está dentro da tua atmosfera de glória. Que possamos neste fim de semana, nesse sábado, nesta segunda, neste domingo, em qualquer dia, ouvir estas palavras e entender que o Senhor não nos abandona. Pelo contrário, se estamos sendo vencidos pelo sono, que Ele possa ser o nosso despertador, que Ele possa ser o nosso consolador e nos mostrar que existe o tempo do descanso, mas também existe o tempo do avivamento, existe o tempo do despertamento, que possamos ser estes jovens que procuram pela palavra e que mesmo que estejamos em um momento em que muitos dormem,
dormem, possamos estar cada dia com os olhos abertos, corações limpos e sinceros, para que aquele que vive, reina e tem autoridade sobre todas as coisas, possa fazer o agir na minha e na tua vida. Que o Senhor dê da tua paz e te guarde de toda a infinidade de maldades deste mundo, que possamos continuar firmes e fiéis dentro da tua palavra. Amém?